Bom dia para a turma do 7º ano. Espero que todos estejam bem de saúde e continuem se cuidando para ninguém ficar doente, né? Muito bem. Hoje eu vou passar as respostas dos exercícios que eu coloquei até agora lá no Facebook, tá? Muito bem. No dia 2 de junho, eu coloquei um questionário que vocês deveriam ler o texto As Origens do Povo Brasileiro, que foi postado no dia 29 de maio, tá? Primeira pergunta dizia o seguinte: após a leitura do texto, o que o autor quis dizer ao afirmar que a população brasileira é miscigenada? A resposta: significa que a nossa população foi formada a partir da mistura de 3 grupos étnicos, tá? Número 2. Quais foram os 3 povos que deram origem ao que hoje é a população, um grupo de pessoas brasileira? Resposta: os grupos foram negros, brancos e índios. Número 3. Quais povos nativos habitavam as terras brasileiras antes do descobrimento? Os indígenas é a resposta. Número 4. De acordo com o que você leu no texto, o que você conseguiu entender sobre migração involuntária? A resposta: essa expressão foi usada para se referir à saída dos negros do continente africano em direção ao Brasil contra a sua vontade. Número 5. Por que os povos africanos foram trazidos para o Brasil? Resposta: no dia 9 de julho, no vídeo que eu postei, nós tínhamos 2 pequenas perguntas, né, sobre o mapa. E aí eu pedi o seguinte: identifique no mapa o nome de 3 estados, letra A, com a maior quantidade de população. E aí vocês poderiam colocar Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Na letra B, citar o nome de 3 estados com menor quantidade de população. Vocês poderiam colocar esses aqui: Mato Grosso, Acre, Amazonas, Amapá. Tava certo qualquer um desses, tá bom? Bem, no vídeo sobre desigualdade, que foi postado no dia 21 de julho, nós tínhamos 3 perguntas, né? No Brasil, número 1, no Brasil, quem tem salários menores? A resposta: as mulheres. Número 2, qual é a diferença entre o salário de homens e mulheres no Brasil? Aí vocês tinham que ir lá naquela tabelinha para fazer uma continha, ok? A conta era R$ 2.431 menos R$ 1.833, que é o salário médio das mulheres. A resposta seria R$ 598. Então, a diferença entre o salário de homens e mulheres é de R$ 598, tá? Número 3, ainda consultando a tabela, né? Qual região apresenta o menor rendimento médio mensal? E aí vocês iriam lá procurar região norte, nordeste, sul, sudeste ou centro-oeste. E vocês identificariam que a região com menor rendimento médio mensal, ou seja, onde os salários são menores, é a região nordeste. Bem, no dia 7 de agosto, eu postei um material sobre estrutura etária da população. E aí nós tínhamos 3 perguntas. A primeira delas dizia o seguinte: o que é a estrutura etária da população? Resposta: é a forma de organizar a população de um determinado lugar de acordo com a idade. Número 2.
Qual é a utilidade de organizar a população desta forma? Resposta: para facilitar a tomada de decisão por parte dos governantes sobre como melhor utilizar o dinheiro público em benefício da população. Número 3. O que é uma pirâmide etária? Resposta: são gráficos que mostram a população de um lugar dividida por sexo, ou seja, masculino e feminino, e por faixas etárias, ou seja, por faixas de idade.